E como nunca antes visto, o Eduardo Bolsonaro, como presente de Natal para todos nós, resolveu quebrar o silêncio e revelar tudo que está por trás do STF. Vai falar de Donald Trump, sobre a possibilidade de Bolsonaro em 2026 e muito mais. Gente, este vídeo está incrível. Mas antes, olhem este presente para vocês. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, chegamos a mais um Natal. Um tempo especial na vida de todos os brasileiros. Tempo de agradecer, construir e confraternizar. Estamos finalizando mais um ano. Um ano de muitas dificuldades. Contudo, não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e na construção de políticas públicas em prol de todas as famílias. Com dignidade e respeito ao próximo, não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial os mais vulneráveis. Não nos afastamos em nenhum momento do que acreditamos e defendemos: Deus, pátria, família e liberdade. Agradecemos a cada brasileiro pela confiança em nosso país. Desejamos que todos celebrem este Natal do jeito que amamos, com nossos familiares e amigos. Temos a honra de desejar a você e a sua família um Natal abençoado e repleto de alegrias. Trump nos Estados Unidos muda alguma coisa no cenário para Bolsonaro no Brasil? Totalmente, não só do Bolsonaro, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê as coincidências que estão ocorrendo. O Trump ele foi eleito dia 5 de novembro. 12 horas depois, o Hamas pediu cessar-fogo. O Putin falou que estava preparado para negociar e falar sobre a Ucrânia. O Xi Jinping disse que quer ter uma coexistência pacífica com o Trump, certamente já dando um recado sobre Taiwan. A Coreia do Norte, aí, Deus quiser, vai parar de fazer os exercícios bélicos no mar do Japão. Acabamos de ver agora que acabou de ser destituído pelo voto a moção de desconfiança o primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Alemanha. Então o mundo está sentindo uma guinada mais à direita. Foi dado um deadline para que Maduro saia do poder na Venezuela. Então seria loucura imaginar que isso não teria impacto no Brasil. Você tem ventos mais à direita acontecendo no mundo inteiro. Se você for pensar, é o mesmo tipo de atmosfera que a gente teve em 2016. Em 2016 o Trump foi eleito, em 2018 o Bolsonaro. Depois agora, mais recentemente, o Milei. Todos nós aqui, na região das Américas, a gente mais ou menos caminha da mesma maneira. E a esquerda está olhando isso com muita atenção. Porque eles já identificaram que a pauta woke distancia os políticos de esquerda da população. O Trump ganhou a eleição criticando a pauta woke, mas trabalhando muito bem a questão da inflação, dos empregos, do aumento dos combustíveis. São pautas que têm identificação com o cidadão comum, né? A classe média trabalhadora americana. Então isso daí vai chegar no Brasil. Te pergunto, por exemplo, Capelli, melhor, para nossos internautas que nos assistem. Qual foi a pauta do Congresso Nacional Brasileiro após a eleição de Trump? Foi a pauta do trabalho 6x1 ou 4x3. Uma pauta que gerou muita polêmica, mas uma pauta o quê? Trabalhista, que vai relembrar os sindicalistas, a galera da esquerda old school, de vanguarda, querendo resgatar a sua identidade com o trabalhador, com os anseios da população. Em que pese ela não ter chance nenhuma de ser aprovada no Congresso, ela gerou um debate. Isso já mostra que a esquerda trabalhando para não cometer o mesmo erro da esquerda americana na eleição desse ano lá. Em relação ao inquérito que corre na Polícia Federal, concluído pela Polícia Federal, que aponta ter havido uma trama golpista no final de 2022, com o objetivo de impedir a posse de Lula, queria esmiuçar um pouquinho do relatório ali da PF, mas antes falar de uma reunião que poderia ter evitado, que aconteceu e poderia ter evitado os desdobramentos que sucederam. Foi uma reunião entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, em 2022, a portas fechadas, em novembro de 2022, já passada a eleição de Lula, antes de Lula tomar posse, contudo, na casa do senador Ciro Nogueira, aqui no Lago Sul de Brasília. E as informações que eu tenho é que nessa reunião, Moraes fez solicitações a Bolsonaro, Bolsonaro fez solicitações a Moraes, houve aperto de mão, e depois Bolsonaro teria sido demovido de seguir ali com o que havia sido combinado. E aí a relação entre ambos azedou de vez. Queria que o senhor falasse um pouquinho da gente o que aconteceu nessa reunião entre seu pai e Alexandre de Moraes em novembro de 2022. Primeiro, Capelli, uma reunião reservada dessa, meu pai ele não fala para absolutamente ninguém. Nem para você? Não. É entre dois homens. Ou deveria ser, pelo menos, né? Pelo seguinte sentido, o que poderia ter evitado esses problemas todos que estão acontecendo no Brasil, esse distúrbio todo, é seguir a lei. Se Alexandre de Moraes estivesse seguindo a lei, a gente não teria esse problema. Mas ele se considera vítima, julgador, investigador, juiz. Aí realmente acontece todo esse tipo de coisa que a gente está vendo, né? Condenando velhinhas, como a senhora Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, incapaz de arremessar uma pedra, condenada a 14 anos de cadeia como se fosse terrorista. Sem falar na Débora Rodrigues, que tem filhos, e vários outros que estão na mesma situação. Então, se seguíssemos uma lei, se estivéssemos num Estado democrático de direito, de fato, a gente jamais teria tido problema com Alexandre de Moraes. Vamos falar em Mas fato, esse então. acordo, só para falar, esse acordo, na verdade, não estou sabendo, né? Você tá falando para mim, vou acreditar na boa fé da sua fonte, mas igual falam que teria tido um acordo depois do 7 de setembro,
quando o Bolsonaro fez uma carta, né, meio que voltando atrás do seu discurso, botando panos quentes. Sim, ele havia chamado Alexandre de Moraes de canalha e dias depois fez uma carta em pacificação ali. Botou um pano quente em cima e, por outro lado, Alexandre de Moraes não parou de acelerar nos inquéritos que eles abriram. Poxa, Capelli, em 2019 tem aberto inquérito de fake news. Inclusive, a apuração que eu tenho é justamente que militares do entorno de Bolsonaro, quando souberam dessa reunião de Bolsonaro com Alexandre de Moraes a portas fechadas, teriam dito que Moraes não valeria um acordo com Moraes porque ele não teria recuado após esse gesto da carta. Isso faz até parte da apuração. Faz sentido. Faz sentido. Mas eu não vejo essa questão dessa maneira, Capelli, porque é o seguinte, que golpe, Capelli? Nenhuma arma apreendida, nenhum tiro dado. Você vai falar para um russo que foi tentativa de golpe no Brasil, o cara vai dar uma risada de você. Na verdade, é um planejamento militares ali. O que há de evidente, de concreto, são militares, alguns lotados no Planalto, outros não, que teriam se articulado para tentar fazer com que o negócio ganhasse força. Aí eu vou voltar no direito da questão do intercrimes, o caminho do crime. Se você está só cogitando, se você tem por exemplo, você vai planejar o assassinato de alguém, vai comprar uma arma, vai carregar sua arma, vai encontrar com seu desafeto para assassinar ele, etc. Se você está só cogitando, você nem começou na execução. Às vezes você pode, porventura, brigar com teu filho, com a tua esposa, com teu esposo, com teu pai, com a tua mãe, naquele momento falar, vou te matar, alguma coisa dali para fora, mas isso daí não é considerado crime, porque está na esfera da cogitação, não começou-se uma execução. E depois você volta para o teu seio familiar e a relação normal e assim por diante. Você não pode querer condenar a pessoa achando, eu entrei dentro da cabeça dele, eu achei que ele ia fazer isso, ele fez. Não, mas ele queria. Não dá para ser assim. O próprio direito penal proíbe isso. Não existe crime, né, sem fato delituoso descrito em lei, nem pena sem prévia combinação legal. Não tem como você condenar a pessoa se não tem o crime descrito ali. Agora, qual golpe de Estado foi tentado? Não foi sequer tentado, não se iniciou uma execução. Essas pessoas todas estão pagando o pato de uma pessoa muito poderosa que quer esmagar um movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro sofre agora, Trump sofreu nos Estados Unidos. A cada indiciamento de Trump, ele acabava, né, subindo nas pesquisas. Igual quando Bolsonaro foi indiciado e pesquisa do Paraná Pesquisa, nesse dia e nos dias seguintes, mostraram pela primeira vez o presidente Bolsonaro na frente de Lula numa eventual corrida presidencial, se as eleições fossem hoje. Então, para o americano é muito fácil você explicar essa situação toda, porque eles viveram na pele. O problema então, você acredita que pode haver uma mobilização? É o mesmo vírus que ocorre nos Estados Unidos, ele ocorre no Brasil. O problema é que no Brasil a gente tem menos anticorpos. Então o americano ele entende isso muito bem. E a Janja dá uma ajuda, né? Quando ela faz ali aquele xingamento público no evento do G20 ao Elon Musk, do nada, né? Ela tá realmente colocando não só o Alexandre de Moraes no meio dessa roda, mas também o Lula. Então ela tá ali mostrando todo o espírito e a intenção desse governo do PT, que não tem qualquer tipo de comprometimento, por exemplo, com a liberdade de expressão. O pacote que o Elon Musk está preparando, que o Trump já deu uma palhinha de que vai vir forte no combate à censura, ele vai atingir o Brasil em cheio. Não porque eles têm ódio ao Alexandre de Moraes, ou querem colocar o Alexandre de Moraes para baixo, ou privilegiar Bolsonaro, ou interferir no cenário político brasileiro. Mas é por uma questão de justiça, porque essa loucura foi longe demais. Poxa, a embaixada americana deu uns 140 ou 170 mil reais para o Felipe Neto, que tuita falando que os Estados Unidos é um país genocida. Olha essa loucura toda. Então o Trump ele vai vir para resgatar a normalidade, para resgatar as liberdades, e ele vai jogar pesado esse jogo. Está prevista uma mudança no Tribunal Superior Eleitoral, na composição. O ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência, André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, continua na corte, Carmen Lúcia deixa a presidência. Isso em meados ali de 2026. Vocês contam com essa mudança para reverter o cenário de inelegibilidade em 2026, muito perto da eleição? Eu acredito que sim, porque reverter a elegibilidade amanhã ou próximo da eleição não vai mudar o sentimento do brasileiro. Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente, mas por onde ele passa ele arrasta uma multidão. Mesmo logo depois da posse do Lula, Bolsonaro por onde passa. Poxa, eu acompanhei meu pai em Orlando, um período que ele ficou 3 ou 4 meses ali nos Estados Unidos, era fila de pessoas na porta da casa dele. A cada 1 ou 2 horas ele saía de casa para bater foto com mais 50 pessoas. O juiz que estava pedindo a minha prisão por tirar uma foto com uma bandeira de um blog da Argentina, lá Direito Diário, é o mesmo que vai nos julgar. Ele se diz vítima, ele acusa, ele conduz as investigações, ele faz tudo. Ele ouviu o CID antes de mandar o inquérito da PF para a PGR. Isso é uma loucura. Você não vê nenhum jurista sério defendendo esse tipo de coisa. É claro e notório que a gente está debaixo de uma perseguição. Braga Neto acabou de ir para a cadeia por obstruir uma investigação que já foi concluída. Por um fato de 1 ano. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse Eduardo Bolsonaro? Vamos ter fé, esperança, acreditar na única pessoa, acreditar no único que pode dar a salvação para o Brasil, Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigada a todos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por compartilhar os vídeos, por estar sempre aqui com a gente, comentando. Cada comentário seu é muito importante. Sempre que eu tô podendo, eu estou lendo, tô mandando um coraçãozinho, tô conversando, interagindo com vocês. Muito obrigado. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família de direita aqui você também. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.